Meu querido Igor Salmeron, seja bem-vindo aqui na nossa TV Atalaia, na TV dos Sergipanos, na TV da Democracia. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Carlos Foca, a todos os telespectadores aí que estão nos acompanhando nesse excelente programa que é o Atalaia Mais. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o valoroso espaço aqui concedido. Vamos lá, Igor, vamos falar a respeito, né, do início, né? Vamos começar, para ser redundante mesmo, vamos começar do início. Como foi que surgiu a ideia do livro Dr. Walter? A história de Dr. Walter Franco é uma história riquíssima que merecia realmente ser contada em páginas, né? Sem dúvidas, Foca. A ideia do livro se originou a partir de um convite, né, que foi formulado por Carlos Eduardo Marques, né, diretor de novos negócios aqui da TV Atalaia, o Carlão, querido Sim. amigo. E eu pude ter essa valorosa, essa honrosa, na verdade, oportunidade de estar retratando um dos personagens públicos assim de maior relevo, né, na história de Sergipe. Realmente, eu que já tinha alguns trabalhos, né, publicados, alguns artigos, sobretudo sobre a família Franco, né, a atuação deles aqui no nosso estado. E aí surgiu esse convite de eu estar podendo fazer uma biografia mais específica acerca dessa história tão admirável, para se dizer o mínimo, né, sobre Walter do Prado Franco Sobrinho. Sim. O livro conta o início dessa parceria política entre Dr. Walter e Dr. Ulisses Guimarães. Como foi que Ulisses, lá em Brasília, né, teve conhecimento que em Sergipe tinha um deputado estadual que estava ali realmente disposto a lutar para que a nossa democracia voltasse? Então, foram diversos personagens, né, que Dr. Walter Franco pôde conviver ao longo da sua trajetória como parlamentar, né, um parlamentar que foi marcado por atos de bravura, né, de coragem, de destemor, e todo esse passado dele, essa marca dele reverberou, né, além do nosso território aqui local, e acabou caindo, digamos assim, nas graças do grande Ulisses Guimarães, que fez inclusive algumas visitas a Dr. Walter. Ele teve essa oportunidade. Eles viraram amigos, né? Bem próximos. Bem próximos. Em vários momentos eles puderam compartilhar, e algo que um objetivo em comum entre eles, realmente o que os unia era estabelecer o regime democrático em todo o país. Uma figura muito importante para a nossa democracia foi Ulisses Guimarães, né? E Ulisses veio para Sergipe diversas vezes para justamente traçar a meta, traçar justamente as estratégias, melhor dizendo, para realmente implementar a nossa democracia, para que o povo pudesse voltar a ir às urnas, né? E o povo votou às urnas e a população realmente foi lá e escolheu o presidente em 89, principalmente. Mas, Igor, Dr. Walter sofreu também, né? Sofreu bastante para justamente abraçar essa causa, né? Essa luta, né? Quais foram os desafios e sofrimentos do Dr. Walter naquele período? Então, grandes homens, né, costumam se sobressair a partir do modo que eles enfrentam as adversidades que a vida costuma, né, nos interpor, e com Walter Franco não foi diferente, né? Para ele se realçar como esse homem das diretas que a gente conhece hoje em dia, ele teve que passar por diversos desafios, dentre eles essa oposição forte, né, que na época marcava esse período, e ele foi dos poucos, né, dos raros parlamentares, e depois com a marca do empresário que se tornou, né, um notável empresário, ele bateu de frente, digamos assim, gosto dessa expressão, porque reflete muito bem o espírito de luta que Walter Franco empreendeu ao longo de sua vida, e é o personagem que a gente conhece hoje como o Homem das Diretas, que leva o título do livro. O livro tem trechos aqui de depoimentos de pessoas que acompanharam aquele período todo, né? Foram diversas personalidades, né? É muito difícil a gente fazer esse filtro aí, porque ele, como um homem público, um homem muito querido, né, muito admirado,
respeitado por todas as siglas, né? Uma expressão também que eu gosto de utilizar com relação à história de Walter Franco. A gente teve que fazer uma espécie de filtro, né? De ver quais as personalidades a gente poderia destacar, né? Quais figuras conviveram com ele naquele período ali verificado, e dentre elas a gente pôde diversificar, né? Pessoas que simbolizam alguns poderes aqui do nosso estado, né? Se você, quando for se debruçar no livro, vai ver que tem diversas figuras aí representando o judiciário, o legislativo, né, poder municipal. Deixa eu só destacar aqui a fala de uma das maiores reservas morais do nosso estado, que é o desembargador Cesário Siqueira Neto. Um abraço para o doutor Cesário. E aí, doutor Cesário, nesse depoimento, né, em um desses depoimentos, ele falou o seguinte: doutor Walter sempre teve a plena consciência de que um país onde não há imprensa livre não é um país democrático. Então, durante esse período todo, Dr. Walter queria dar liberdade às pessoas de reivindicar, de cobrar seus direitos, de botar a boca no trombone. Estava até aqui no camarim comentando, né? A gente estava justamente levantando essa discussão que a imprensa e principalmente alguns veículos de comunicação, ao longo dos últimos anos, nunca teve esse compromisso. E a TV Atalaia sempre teve, de ir na periferia, de ir nos lugares onde a grande mídia geralmente não ia. E sempre deu espaço às pessoas de cobrar, de reivindicar. Esse é um DNA da TV Atalaia que o Dr. Walter traz desde lá da década de 80 nessa luta para as diretas, né? Com certeza, Foca. Quando eu pesquisei essa seara dele como parlamentar, se destacou muito esse atributo dele, né? Realmente conceder voz ao contrário, ao diferente, né? As pessoas que não têm voz, Dr. Walter sempre buscou dar voz a quem era antes emudecido, né? Digamos assim. E eu acho que isso reflete nesses 50 anos, né, da própria emissora, no modo que ele vem conduzindo, né, até os dias atuais, esse modo de dar voz ao dissonante. Gosto muito dessa expressão, ele também utilizava muito essa palavra, e uma das frases que me marcou bastante quando eu pude fazer diversas entrevistas com ele, foi que ele sempre ressaltou: eu sempre fui um defensor da liberdade em todos os âmbitos. Então, acredito que isso reverbera até hoje na própria história da TV Atalaia. Vamos lá, vamos falar a respeito de lá atrás. O então e eterno governador Augusto Franco, ele entrou na política por conta de Leandro Maciel, né? Via o DN, né? Depois virou Arena e tal. E Dr. Walter ali meio que comprou uma briga interna muito forte, né? Como foi aquele período? Isso, eu pude ter acesso a diversos arquivos, né, da Assembleia, nesse tempo que ele atuou, sobretudo na década de 80, e através também do material que ele tem de alguns discursos, né, que a gente teve acesso, a gente percebeu o quanto Walter Franco ele foi um cara que se sobressaiu nesse sentido, porque ele realmente, se você pegar do início, o primeiro discurso dele, até o dia que ele deixou o mandato, sempre foi pautado por essa perspectiva uníssona, né, de defender a liberdade em todos os âmbitos. E você imagine, Foca, numa época sinuosa, gosto também desse termo, porque para caracterizar aquele período era muito difícil fazer política do modo que Walter Franco fazia, e eu acredito que isso, eu acho que é um dos maiores traços do legado dele, realmente é a coragem e a audácia que ele teve durante esse tempo, quando ele atuou como deputado estadual e até hoje, né, como empresário, presidente do Sistema Atalaia de Comunicação. Hoje, fazer jornalismo com liberdade, jornalismo realmente com o DNA popular é muito difícil. Imagine na década de 80, hein, com Igor? certeza. Eu acho que eu fiquei muito admirado, emocionado em algumas passagens, Foca, durante a realização desse livro, com o personagem retratado aí, Walter Franco, porque eu também descobri esse lado dele, além da coragem, eu descobri esse lado altruísta dele, de um coração gigante, uma figura que às vezes, muitas vezes, na verdade, não é publicizado esse lado dele, né, de ajudar as pessoas,
muitos relatos que eu pude colher, surgia essa palavra gratidão a Walter Franco. Sim. Porque além dessa perspectiva dele como empresário audacioso, tem essa perspectiva dele altruísta. É realmente uma figura que se destacou pelo coração bondoso e pelos atos de generosidade também. Vamos falar sobre essa parte mais humana de Dr. Walter daqui a pouco, mas vamos voltar para a área política mesmo. Em 82, a eleição de 82 foi muito importante porque trouxe uma outra dinâmica para a política de Sergipe, né? O que foi que significou essa eleição? Qual foi o impacto dela para as próximas eleições em Sergipe? Então, a partir da década de 80, se a gente perceber, houve uma mudança de paradigma, né? Nesse sentido de como as eleições eram encaradas, né? Foi uma eleição, na época, bastante acirrada. Vale dizer que Walter Franco foi o deputado mais votado, eu pude ter acesso... E até hoje, viu? De forma proporcional, viu, Igor? Dr. Walter Franco foi o mais votado da história de Sergipe, proporcionalmente falando. E o eterno governador Augusto Franco, quando se candidatou a deputado federal, também foi o mais votado, se eu não me engano, mais de 30%, parece que 33%. Né, do eleitorado na época. É um negócio assim absurdo. É como se hoje um candidato a deputado federal tivesse aí aproximadamente 450 mil votos. É um negócio absurdo. Hoje nós temos cerca de 1.700.000 eleitores, né? Então, é muito voto. Não, e foi bom você falar nisso, Foca, porque isso mostra a questão de como o Dr. Walter ele teve esse alcance, sobretudo quando ele atuou como o deputado mais votado, né? E isso foi um material que eu colhi também junto ao historiador Ibari Dantas. Tem um material bastante interessante e mostra o contexto também da época do quanto acirradas foram essas eleições e demonstrava também a relevância do Dr. Walter na época e o que marcou, né, deu pontapé à redemocratização nosso país, quando ele foi um dos únicos a ter, né, esse papel fundamental no comício pró-diretas aqui em Sergipe. Perfeito. A ideia do livro surgiu através justamente do Carlão, né? E como foram as pesquisas? Era fácil, né, para as pessoas poderem colocar aqui depoimentos para Dr. Walter? A pesquisa foi fácil? Como foi esse trabalho? Então, o trabalho ele resultou, praticamente foi 2 anos e meio de levantamentos, né, de arquivos junto a órgãos públicos, para pegar essa perspectiva dele, para a gente entender a atuação dele como deputado, né? Tive que fazer vários levantamentos na Assembleia Legislativa, no arquivo, nessa década de 80, levantamento de jornais locais, né? Se você der uma olhadinha aí, o livro está recheado de fotos inéditas que a gente conseguiu junto a esse acervo familiar, acervos de instituições, de órgãos públicos, e os depoimentos a gente teve que fazer um por um, né? Eu tive que fazer a transcrição dos áudios, né? Muitas pessoas não residindo aqui mandavam um vídeo, eu fazia uma videoconferência, gravava por áudio, né? Pelos aplicativos. Citar até o exemplo do Dr. Carlos Aires Brito, ex-ministro do STF, não pôde estar presente, mas mandou sua justificativa, agradecendo mais uma vez aí, de ter a honra, foi essa palavra que ele utilizou, de ter tido a honra de contribuir com esse livro. Então, acredito que está um material bastante rico de referências bibliográficas e, sobretudo, de acervo documental. Olha, tem uma manchete aqui do Jornal da Cidade, na época, que colocou o seguinte, tem como fechar aqui, produção? Vamos lá? Walter, Jornal da Cidade, isso, né? Isso. Jornal da Cidade. Colocou o seguinte, ó, Walter reafirma apoio às diretas, quer prefeito eleito pelo povo. Então, naquela época, dizer assim que o povo é soberano e quer um prefeito eleito pelo povo, hein, Igor? Não era para qualquer um, não. E essa é uma dentre várias, foram várias manchetes assim que
sempre demonstrando o espírito republicano, o espírito de coragem. Eu acredito que, ao fazer essa obra, eu descobri esse lado de Walter Franco, um dos maiores sinônimos ao falar do biografado, acredito que seja a palavra coragem. Coragem. Ele tem uma frase assim muito significativa, que a TV Atalaia e Walter Franco só se curva para os agradecimentos, né? Para agradecer. Agradecer. Isso já demonstra o quanto... O nível de coragem dele. Exatamente. Eu acredito que esse livro vai contribuir muito, Foca, no nosso contexto historiográfico, sergipano, além fronteiras mesmo, porque nosso estado é muito somítico de reconhecer, às vezes, as personalidades que tanto fizeram e fazem. Eu percebo, assim, às vezes, muito desconhecimento ainda da população, né? E eu acredito que uma das funções da própria TV Atalaia é levar informação, conhecimento, cultura, né, sobretudo para a parcela menos favorecida, né, da nossa sociedade. Eu acredito que essa é uma das maiores virtudes da TV Atalaia e do próprio Walter Franco. Eu acho que essa obra tem muito a contribuir nesse sentido. Muito. Além de ser uma obra para construção de uma formação política do povo sergipano, essa obra é uma homenagem também em vida, né? Porque as pessoas que fizeram muito pela nossa sociedade, né, para o nosso estado, para o nosso país, elas precisam do reconhecimento em vida. Elas precisam saber que as pessoas reconhecem realmente o que ela fez. E nesse caso, o Dr. Walter recebe essa homenagem. Você foi um instrumento que transcreveu tudo para aqui, né? Mas aqui é uma homenagem de todos os amigos, de toda a população sergipana, né, Igor? Com certeza. Eu acredito que todo o material que está inserido aí nessa obra é um reflexo do próprio sentimento que a sociedade sergipana nutre pela figura de Walter do Prado Franco, sobrinho, o homem das diretas, o homem que realmente deu e dá sua contribuição significativa, e um dos objetivos desse livro é eternizar esse legado. Eu publiquei o vídeo, né, que inclusive parabenizar aqui o grande Carlão pelo texto, pela edição, também a produção do vídeo, né, o vídeo institucional que está rolando aqui na programação da TV Atalaia, e também a gente colocou no rádio hoje pela manhã, que o rádio hoje virou um programa de TV praticamente, né, com imagem, e o vídeo é sensacional. E tem parte do vídeo que mostra ali ele com a família, ele com as lideranças políticas, e realmente o vídeo traz assim, de forma clara e cristalina, a força, a dedicação de Dr. Walter para construir um país democrático, um Sergipe democrático. Impressionante. E o livro, evidentemente, você vai mergulhar ainda mais na história de Dr. Walter. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Aliás, antes eu tenho um recado muito importante, pedir licença aqui a você, Igor. Walter Franco, homem das diretas, recebendo hoje o escritor do livro, Igor Salmeron, sociólogo e escritor, enfim. Sergipe conhece o seu trabalho. Igor está sempre realmente envolvido aí com alguns projetos literários, algumas biografias, né, Igor? Tem quantas obras já lançadas? Então, eu já tenho 4 livros, né, incluindo um e-book digital que eu pude publicar, lançar sobre as famílias tradicionais aqui de Sergipe. Recentemente pude ter a oportunidade de lançar pelo Tribunal de Contas, um trabalho bastante elogiado, aí, graças a Deus, que foi As Mulheres nos Espaços de Poder em Sergipe, Perfis e Trajetórias. E recentemente estou com essa produção aí, fase de andamento, que é a biografia que eu estou escrevendo sobre o ex-parlamentar, ex-prefeito de Estância, Ivan Leite. Então está em obra. Em obra, Está em obra. A obra está em obra. Em obra. Está sendo encaminhada aí, que fé em Deus vai ser mais um projeto aí para contribuir essa seara da biografia, né, de personalidades aqui de Sergipe. Se essa obra fosse uma obra de construção civil, ela estava em qual patamar? Estava em qual etapa ali? Alicerce? Já está na fase de preencher o concreto. Ah, certo. O acabamento? Assim, o acabamento. Reboco e tal. Porque o alicerce já está. Já está feito. Já está então, bem pronto. construído. Em breve está saindo do forno aí. Tá, fé em Deus. Ivan Leite é uma figura, né? Ali é uma figura, uma das figuras também exponenciais para a gente entender um pouco
da própria história política de Sergipe. Ivan, o pai dele, saudoso Jorge Prado Leite, né, uma das figuras de relevo, sobretudo nessa seara empresarial, né, com a Sugipe. Acredito também que vai ser um livro que vai contribuir bastante nessa seara da própria história política de Sergipe. Como é que as pessoas podem fazer para adquirir o livro de Dr. Walter? Então, os exemplares, a gente fez esse primeiro evento, né, um pré-lançamento, um lançamento foi organizado pelo LIDE, né, Grupo de Líderes Empresariais aqui de Sergipe, e eu estou organizando, junto com o presidente da Academia Sergipana de Letras, a gente vai fazer um lançamento na própria sede da SL, da Academia, acredito que no próximo mês de setembro, porque vai ser também uma espécie de homenagem ao saudoso ex-governador Augusto Franco, né, o pai também nosso biografado. Acredito que vai ser um lançamento maior, no sentido de ser na própria sede ali da Academia Sergipana de Letras, e depois vai para essa fase de distribuir nas livrarias aqui locais e nos órgãos públicos e bibliotecas universitárias aqui do nosso estado. Perfeito. E as pessoas com certeza vão mergulhar nessa história riquíssima de Dr. Walter. Igor, através dessa pesquisa, você conseguiu identificar justamente como foi o período da comunicação em si em Sergipe, além, claro, da TV Atalaia, o comportamento, por exemplo, de outros veículos de comunicação aqui? O pessoal ficou meio com o pé atrás, de apoiar as diretas. Aconteceu isso muito aqui em Sergipe? Então, na história, quando eu, ao pesquisar a trajetória dele, é claro que eu teria que também fazer o resgate da própria fundação da emissora, né, com Augusto Franco, no ano de 75. E ao longo dos anos, cada período, né, tem sua especificidade e tem seu próprio modo comportamental, né, de como agia a imprensa. E a TV Atalaia foi a única, praticamente, a veicular o comício Pró-Diretas, né, a Praça Fausto Cardoso. Foi a emissora... Transmissão, cobertura, tudo, né, Igor? E ao longo dos anos, a questão da própria modernização, a modernidade, a tecnologia, né, foi das primeiras, a primeira, salvo engano, teve essa transmissão digital, né, sempre se preocupou com essa questão da resolução, de levar o melhor, né, para a sociedade sergipana, e nesse contexto da democracia, foi a única ali a ter essa audácia, essa coragem de veicular o comício, né, Pró-Diretas, um dos maiores movimentos, né, de aglutinação, de clamor popular. E isso reflete da história também, de Sergipe. Da né? história de Sergipe. A TV Atalaia estava lá presente, cobrindo e dando todo o apoio necessário. Não se escondeu por detrás dos palanques, né, como o Dr. Walter sempre ressalta, não ficou embaixo ali, sempre protagonista da sua história. Por que eu perguntei isso, Igor? Porque tem uma rede de televisão a nível nacional que fez uma cobertura jornalística de um comício muito emblemático, Pró-Diretas, na Praça da Sé, em São Paulo, e na hora de vincular essa matéria, disse que era um evento ali alusivo ao aniversário de São Paulo, e não disse que era um comício das diretas. Só para você ter uma ideia da pressão que era em cima da mídia, né, em cima da imprensa naquele período, de não cobrir, de não realmente apoiar as diretas, porque os militares eram duros ali, né? Então, isso reflete o espírito. Eu já tinha essa intuição de que eu iria descobrir, ao estudar a história de Walter Franco, essa história ia se confundir com a própria história da emissora, né, do modo conduzido lá atrás, né, na década de 70, por Augusto Franco, e depois ali pelo próprio Walter Franco, né, e ele sempre atento, né, aos fatos aí da sua época, sempre protagonista da sua história. Walter Franco, ele jamais foi uma figura retrógrada, ao contrário, ele sempre buscou acompanhar os avanços, né, nessa seara da tecnologia. Tanto é que você vê, né, uma das emissoras que são exemplo no quesito sergipanidade, no quesito da livre imprensa, né, da liberdade de expressão, sempre veiculando
notícias sem levar em consideração o governo A ou B, como ele tanto bate nessa tecla. Então, acredito que a própria história deles se confunde com a própria história da emissora. Porque não foi só um deputado estadual apoiando as diretas, foi um veículo de comunicação, né, apoiando também, né? Igor, obrigado, cara, pela sua vinda aqui. A gente vai ficar na expectativa da venda do livro de Dr. Walter Franco, O Homem das Diretas. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você pelo carinho sempre da amizade, o carinho da audiência. Até segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso Atalaia Mais.